como vocês treinaram o time responsável por automatização e quais foram os resultados alcançados. Acho que vocês conseguem, aí, de repente, linkar esses dois assuntos. Como eu capacitei o time que estava ali no front responsável e quais foram os resultados que a gente começou a alcançar de forma prática, né? Já falamos de valor um pouco, já falamos de processos mais simples. Dá uma palhinha aí para o pessoal e a gente vê se ainda consegue responder mais alguma pergunta. Eu vi, inclusive, eu até vi essa pergunta aí, essa questão de, como que vocês fizeram o treinamento das pessoas, etc., né? Então, assim, obviamente que, assim, eu acho que as duas empresas representadas aqui, eu acho que enfrentam o mesmo desafio também, que é o número de pessoas envolvidas e a questão do posicionamento geográfico dessas pessoas, né? No meu caso aqui, eu estou num grupo e eu tenho operação em 4 cidades distintas daqui né, em Belo Horizonte. Então, assim, eu tenho uma sede em Belo Horizonte, eu tenho uma estrutura de fábrica em Contagem, tenho uma logística em Betim e tenho as fazendas que são em Montes Claros, uma região completamente inóspita. Então, e eu tenho atores todos esses pontos. E tem processo que percorre todos esses pontos por todos esses atores, né? Então, obviamente que a gente teve que ir para uma estratégia do online, né? Agora, o reforço de treinamento com as pontas foi muito forte. E uma das estratégias que a gente usou foi usar uma representação, usar dentro de cada uma das áreas uma espécie de um administrador, né? Um co-administrador da solução junto com a gente. Então, eu tenho hoje alguém que me representa dentro do CSC, né? Eu tenho uma pessoa lá que tem uns poderes a mais lá, dentro da minha estrutura de autenticação de usuário, dei alguns poderes a mais. Dentro da indústria lá na fazenda também tem, então eu tenho algumas pessoas que são avançadas. Então, quando eu preciso dar uma diretriz, ao invés de juntar 400, 300, 500 pessoas, eu junto 6, 7, 8, 10 pessoas e essas pessoas se tornam multiplicadores, né? E agora, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, em treinamentos, por exemplo, a questão um recurso que a gente usa aqui, que eu tenho utilizado, é a questão do SLA, que é um recurso muito importante, que as pessoas gostam disso, né? Usuários gostam disso. Um solicitante, o que ele mais gostaria de ouvir é o seguinte: olha, eu vou abrir uma solicitação, em quanto tempo ela me é respondida? Se você falar para ele assim, 1 dia, 2 dias, 3 dias, não importa, mas se ele souber quando aquilo vai ser respondido, ele já fala para você assim, beleza, ok, estou tranquilo que aquilo vai ser respondido. Agora, quando você manda uma demanda por e-mail, quando que isso vai ser respondido? Não sei, cara, não sei nem se o e-mail vai chegar do outro lado. Né? Então, esse é um argumento que a gente usou, e a parte de treinamento a gente faz ele muito sob demanda, identificação de atores, solicitantes e públicos envolvidos. Como a gente tem hoje a possibilidade de trabalhar mais facilmente no online, então a gente faz treinamentos focados nos aplicativos desenvolvidos com as pessoas que vão ser, de certa forma, afetadas, atores, né, e representantes daquele aplicativo. Juntamos todas essas pessoas e fazemos um evento, e aí hoje, né, eu tenho uma pessoa que também fica responsável por tirar dúvidas, né, e atender como uma estrutura de suporte, caso tenha alguma dúvida, tanto das questões processuais, quanto questões técnicas também. E, obviamente, que eu imagino que seja uma estratégia do BMG também, mas todas as pessoas que atuam pelo lado do ZIV são pessoas que a gente garante que tenham um grupo de competências básicas, né? Que é compostas minimamente por conhecimentos de tecnologia, lógica e alguma coisa, mais os conceitos de análise de processo e BPMN. Eu vou puxar uma sardinha agora para a equipe de processo. Pedro, só para você me xingar, tá? Os processos, a resposta mesmo vai ser do Pedro, tá? Mas os processos ficam tão intuitivos, eles estão ficando tão bem desenhados que dispensa treinamento. Eu estou falando de coração, assim.
Se você chegar para um usuário e falar assim, abre uma requisição, ele consegue preencher o formulário todo e ir embora. E a gente consegue perceber isso. Então, assim, se ele consegue acessar o Orquestra, e até, gente, uma coisa que eu anotei com relação à autenticação e compartilhando, a gente hoje, a nossa autenticação, o Pedro pode falar também, é via AD, Active Direct, então a gente não precisa criar usuário no Orquestra. Então, o cara já entra, ele nos IV. Desculpem, Davi. O cara Não tem já problema. entra... Orquestra é a mesma coisa. Orquestra e Ziv é a mesma coisa. Demora um pouquinho para a gente mudar o nome, mas Isso é o mesmo aí. sistema, pessoal. Então, o cara já entra zivando. Então, você só tem que falar, Gostei. olha, né? Você entra aqui no nosso portal e está lá, solicitações ZIV. É o único atalho que a gente deixa lá, solicitações ZIV, e ele abre o processo de fato que a gente tenta mesmo, e o Pedro sabe, porque eu participo muito com eles aí, é colocar um processo tão intuitivo que dispense treinamento. Mas eles não dispensam não, tá? Vou deixar o Pedro explicar lá como é que ele faz. Só vou deixar um recado aqui. Equipe de marketing da Ziv, nós temos um novo verbo, zivar. Temos que usar isso. Nós vamos sair zivando. Bora! É isso aí. Ele já chega zivando. Pô, adorei. Maricélia lançando tendências aí. Mas então, uma coisa muito boa também, aí é igual você falou, a gente tem que fazer o marketing do Ziv também, né? Porque, assim, uma coisa muito boa da Ziv é ele ser muito amigável. Então, a pessoa abre o sistema, ela já vê lá, nova solicitação fácil, ela olha para o canto, assim, já tem todas as áreas. Então, nossa, vou abrir uma solicitação de compras, já está lá, compras. Ah, vou emitir uma nota fiscal, já está lá, fiscal. Então, você é muito tranquilo. E quanto a parte menos... Porque do solicitante é muito fácil a jornada dele dentro da orquestra. É realmente muito tranquila. Então, a parte mais difícil é a pessoa como ator. Porque o ator ele precisa entender o fluxo, ele precisa saber se ele falar que aprovou para onde vai, se não aprovou para onde vai, e se ele pedir uma correção para onde vai também. Então, ele precisa sempre saber disso. E a gente procura dar esse treinamento principalmente quando nós estamos homologando o processo com a pessoa. A gente aproveita o momento de homologação e além dessa parte de homologação, a gente já ensinar a eles tudo, já mostrar a eles e deixar bem claro para eles, sempre tem uma pessoa na área que a gente aqui dentro da ANEEL, a gente sempre sabe que tem uma pessoa dentro da área, que é a pessoa que a gente sabe que a gente pode contar para as próprias pessoas das áreas tirarem a dúvida com elas sobre a orquestra. Então, assim, a gente procura fazer essa homologação com esse treinamento, comunicados, tudo, e uma pessoa da área, a gente vai um pouquinho mais fundo com ela. A gente sempre vai um pouquinho mais fundo. Por quê? Porque a gente sabe que ela vai conseguir replicar essas dúvidas, essas coisas lá dentro. E fica até mais fácil, na hora que a gente precisar de uma correção, uma melhoria, a gente pedir a opinião dela, a gente tratar junto dessa pessoa, essa referência na área, facilita muito a nossa vida. Então, a gente está essas são as pensando, formas né, legais. em Pedro, e também de começar a gravar alguns vídeos, né? Outro dia a gente estava falando sobre isso, uma forma de treinamento também que a gente estava pensando é nisso, né? Outro dia a gente estava falando de gravar um pouco do vídeo do processo, então na ausência, né, desse facilitador também, a pessoa tem um local lá onde ela identifica esses vídeos, mas de fato ainda não é a estratégia, né, Pedro? Perfeito. Esse é um modelo que eu uso aqui, viu, Maria Célia? Quando eu preciso... eu tenho uma questão, por exemplo, de usuários avançados, principalmente na fazenda, a gente tem um pouco de dificuldade de acesso, até dificuldade com acesso à internet, essas coisas, a gente ainda passa por isso. Na região onde está a nossa fazenda, lá, por exemplo, não tem telefone celular e 4G, não tem ainda. Então, a gente tem que levar a internet via fibra, é uma loucura. Então, o que eu faço? Eu faço uma simulação, eu chamo uma pessoa pelo Teams e gravo uma reunião. E aí, essa reunião é a gente trocando as telas e a gente fazendo uma simulação do processo do início até o fim, mostrando todas as implicações, todas as chegadas de atividade e obviamente, que antes a gente mostra o modelo, explica e tudo, que fica de maneira intuitiva e, obviamente, que a gente tenta fazer isso em, no máximo, 10 minutos para que a pessoa consiga, né, se prender ali dentro, na frente daquele vídeo e consiga extrair dali alguma coisa, até no momento de
até no momento de tirar alguma dúvida, né, também, a respeito Muito de bom. um determinado processo. Muito bom, muito bom.